Eu vou mostrar aqui um pouquinho sobre lógica de programação. Então, sobre o que é um programa? Um programa é uma sequência de instruções destinadas a resolver um problema. Imagina aí que temos duas amigas que entraram em cursos universitários do Mackenzie, estão lá na Maria Antônia, uma se chama Elisa, outra se chama Sofia. Elas dividem as contas de um kitnet que elas moram e cada uma vai juntando os boletos, os comprovantes de pagamento, uma numa caixa de sapato, outra num pote de maionese, e no final do mês elas fazem as contas para ver quem pagou mais, quem pagou menos, né? E elas têm que dividir e acertar as contas, né? Então nós temos duas maneiras de fazer isso. Eu posso fazer uma representação em forma de algoritmo ou uma representação em forma de fluxograma. Então imagina que o algoritmo, né, é um passo. S é a variável que registra as despesas da Sofia e a variável que registra as despesas de Elisa. O total do gasto do kitnet é S mais E. Então cada um tem que pagar S. Aí a gente verifica, né? Se Elisa gastou mais que Sofia, então Sofia deve para Elisa metade da diferença. Caso contrário, se for Elisa, então Elisa deve para Sofia metade da diferença. E o programa informa quem faz isso. Da mesma forma que está aqui o fluxograma que nós estamos vendo, é a mesma pegada, né? Você entra as variáveis, tem um comando de condição e você vê qual delas vai pagar. Bom, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente, né, é o que é, na verdade, hardware. Então, o computador, né, a parte eletrônica ali, que na verdade a gente acaba tendo a conversação ali em zeros e uns, né, isso é bits e bytes, né, isso é o hardware, tá? Agora, para você fazer com que quando você aperta uma letra, por exemplo, a letra A, e ela apareça na tela do computador, aí nós temos a linguagem de programação, né, o ambiente, é o que a gente chama de sistema operacional, ou seja, sistema operacional é aquilo que faz com que você converse reconheça o seu teclado, sua impressora, reconheça o monitor, né, o mouse. Então, o sistema operacional, por exemplo, é o que faz com que você mexa com o seu ambiente. Por exemplo, o celular hoje, ele é um computadorzinho. O sistema operacional do meu aqui é um Android. E tudo mais que vai em cima desse sistema operacional, né? São os arquivos, seja arquivos executáveis ou arquivos de dados, né? Seja um software, seja uma planilha ou um texto, seja um aplicativo, um app, ou seja informação. Então, nesse momento, até a minha informação que está indo pela internet, para vocês, a minha imagem, isso tudo são blocos de arquivos que vocês estão recebendo. E aí, quando a gente fala em linguagem de alto nível, né, o que nós temos com relação à linguagem de alto nível? Nós temos ali perguntas, né? A gente fala assim, o C++ é uma linguagem, o Pascal é uma linguagem, o COBOL, o Fortran, né, são linguagens, né? Naquela época que esse livro foi publicado, né, havia verdadeiras legiões seguindo uns e outros. Por exemplo, eu era fã do Pascal e eu achava o C horrível. E olha que ironia do destino, né? Hoje eu ensino o C++. Porque, na verdade, é uma grande bobagem essa competição entre as linguagens. Existem muitas linguagens de programação e elas são criadas para propósitos específicos. Mas o importante é entender que as linguagens, assim como o hardware, como as diversas coisas evoluíram. Então, por exemplo, vocês olham à esquerda aqui, desse lado aqui, nós temos aqui a tela console, né, representando as antigas telas, né? Então, quando é que você codificava? Numa tela preta, né, ou às vezes até as letras com... E você escrevia o código em Fortran, o COBOL, o BASIC, o C, Pascal. Bom, aí foi evoluindo, né? Isso aqui, por exemplo, é uma tela do meu doutorado, pessoal, feito um formulário do meu doutorado, que em 2006 que eu defendi meu doutorado, faz um pouquinho de tempo, né? Muito bem. O ambiente de programação também evoluiu, né? Então, o COBOL existe um ambiente visual real, o BASIC surgiu o Visual Basic, o C tem o Visual C, o C++ Builder. O Pascal surgiu o Delphi, ou em Linux, o Calyx. Surgiram outras linguagens como Java, né, Python, etc. Então, o ambiente de programação, e mesmo hoje para games tem lá o Godot, tem um monte de outras linguagens, né? O ambiente de programação evoluiu, e assim como as coisas. Mas tem um detalhe muito importante: todas as linguagens de programação não fogem de ter esses 5 conjuntos de comandos que eu estou apresentando aí. Então, por exemplo, comando de entrada é aquele comando que você escreve na linguagem, uma instrução para que ele absorva, que você digite, que ele leia a informação que o usuário vai digitar no computador. Comando de saída é aquele comando que vai fazer com que a informação vá para a tela, vá para a impressora. Toda linguagem, o computador em si é uma calculadora metida besta. Então, todo computador, toda linguagem de programação tem que ter operadores matemáticos, fazer contas. Toda linguagem de programação tem que ter comando de condição, comando que avalie uma condição e simule uma decisão. E toda linguagem de programação também tem que ter looping, também tem que ter como fazer o looping. Então, toda vez que você for estudar uma linguagem qualquer, não importa qual seja,
Procure identificar esses 5 comandos e você praticamente vai ter evoluído bastante com o que você vai fazer. Olha só, por exemplo, a linguagem C e o C++. O C++ é uma evolução da linguagem C. Por exemplo, você tem o comando de entrada na linguagem C é o scanf. Na linguagem C++, que é a que a gente vai usar, é o cin. O comando de saída no C++, na linguagem C, é o printf. O comando de saída no C++ é o cout. Operadores matemáticos são os mesmos para as duas. Mais, menos, vezes, dividido, resto. Comandos de condição, if, else. Comandos de looping, for, while. Então, se você souber mexer com esses comandos, você já aprendeu a programar. Aí é uma pergunta, né? Você, por exemplo, se decorar todas as palavras de uma língua, pegar um dicionário, por exemplo, souber as letras, as palavras da língua portuguesa, você sabe falar português? Você sabe o vocabulário, mas aprender a falar a língua, você tem que aprender as construções, a sintaxe. Da mesma forma, saber os comandos é como se você soubesse as palavras da língua. E você tem que aprender a construir as estruturas. A notícia boa disso é que você consegue, aprendendo a lógica de programação, não importa em qual seja o ambiente de programação, você aprendeu a programar em qualquer uma das linguagens. Claro que existem estilos, né? Programação estruturada, programação orientada a objeto, programação orientada a evento. Claro que existem conceitos de programação diferentes, mas, em essência, a lógica de programação é a mesma, independente da linguagem. E aí nós chegamos no nosso ambiente de trabalho que nós vamos precisar. O compilador verifica os códigos, verifica. Se ele achar algum erro de sintaxe, ele devolve e fala, está errado, tem que corrigir. Ele mostra a linha que está errada. O compilador consegue verificar se tem erro de sintaxe. Ele não interpreta, mas ele interpretar já vem a questão da inteligência artificial. Mas verificar se o texto está escrito corretamente, o computador consegue. Suponha que você escreveu não tem nenhum erro de sintaxe. Aí ele gera um programa executável. O fato dele ter gerado um programa executável garante que está correto, garante que não tem erro de sintaxe. Você pode muito bem programar um robozinho para despencar de um penhasco e acabou o robozinho. Então o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, existe o erro de sintaxe e existe o erro de lógica. Então são preceitos para serem considerados. Nós vamos usar o nosso compilador de linguagem C, nós vamos usar o Code Blocks, mas podemos usar o Dev C++ ou qualquer outro que interprete linguagem C ou C++. E vocês, o que vocês vão escrever, o programa que vocês vão escrever é o texto fonte, que ele é, na verdade, um arquivo de texto. Se você fizer um bom programa num bloco de notas, você pode usar esse programa e jogar no compilador. Essa tela que vocês estão vendo é chamado Dev C++. Se você reparar o finalzinho aqui, essa linha aqui de baixo aqui do Dev C++, está System Pause, o Code Blocks não usa essa linha e outros compiladores não usam. O Dev C++ funciona desse jeito porque ele faz interface com o sistema operacional DOS. E aqui nesse espaço aqui a gente pode colocar comandos do DOS. Isso são características, particularidades. Muito bem, o Dev C++ ele roda, exemplo de compilador, então aqui, veja, o comando cout está escrevendo aqui, exemplo do compilador. Quando eu rodo a execução, está aqui, ó, exemplo do compilador. Aquela informação que aparece aqui, System Pause, nessa versão, nesse compilador, é o que sai essa mensagem, Press any key to continue. Então ele parava aqui para você apertar alguma tecla para ele continuar. Bom, quando você for fazer um programa, você tem que pensar muito bem algumas etapas. Estudar o problema. Então não importa se você está fazendo o orçamento doméstico da Elise e da Sofia, ou se você está programando a placa de calor que o professor Oliveira nos ensinou, ou se você está programando uma tabela de topografia que o professor Borges nos ensinou, ou se você está programando o cálculo de uma treliça que o professor Celso nos ensinou. Você tem que saber a estrutura do programa, a teoria, né? E aí você vai identificar na teoria a lógica que precisa ser definida. A lógica, você vai identificar o que é dado de entrada e o que é dado de saída. E depois vai finalmente definir o fluxo da lógica, ou seja, ou por algoritmo, ou por fluxograma, ou por uma outra técnica chamada diagrama NS, você vai escrever passo a passo o que você precisa fazer. Aí, gente, boas práticas de programação, usar direitinho a estrutura, isso aqui no caso o Dev C++ precisava que criasse diretório, passo diretório, e finalmente você ter resultados para fazer testes no seu programa. Bom, aqui vocês estão vendo a estrutura que o Dev C++ fazia para criar um programa, eu não vou
entrar em muito detalhe nisso, até porque a gente vai usar uma outra estrutura, mas no compilador que vocês forem utilizar, vocês poderão escolher qual compilador, vocês têm que se familiarizar. Todo programa tem uma estrutura do tipo int main, return, a gente vai falar disso amanhã com mais calma, e aqui temos a lógica do programa da Elisa e da Sofia, mas a ideia era pegar esse programa e digitar no compilador. Aqui você tem um compilador dev e você teria a resposta, ok? Bom, o que a gente tira de lição disso, né, o compilador cria arquivos, etc., é que tudo que você pode programar, tudo que você tem uma lógica, você pode programar. E se você pode programar, você pode colocar no computador. Então, por conta dos programas, a gente pode, o engenheiro, o analista de sistemas, o cientista da computação, o programador, pode literalmente produzir know-how, tecnologia,